hoje para nós. A primeira palavra é provisão. O Senhor é o meu pastor e nada me falta, né? Eu gosto de pensar assim, no caso de Davi, seja como pastor ou seja como um rei, alguém que lutou muitas guerras e que, independente se estivesse faltando tudo, para ele, o sentimento dele, no coração dele, é que nada lhe faltava. Porque a segurança dele, a alegria dele, estava no Senhor e não nas circunstâncias. Né? A gente tem ouvido e a gente tem lido muito sobre essa música, né, que diz que não importa as circunstâncias não abalam a fé daquele que tem fé. Abalam a fé daquele que não tem fé. Tem uma fé, vamos dizer, não aquela dada pelo Senhor, porque a verdadeira fé, ela é um dom de Deus. E essa não abala. Mas quando a nossa fé não é um dom de Deus, ela abala, porque ela depende das circunstâncias. Então, se as coisas estão indo bem, a gente fica animado. Se as coisas estão indo mal, a gente fica desanimado e acha que Deus não está com a gente, que Deus nos abandonou. Então, nada falta, independente das circunstâncias. Deus sempre vai estar provendo as necessidades que Ele pensou para nós, né? Então, Ele sempre vai estar com a gente. Deus é que faz vir chuva e sol sobre maus e bons, né? É Deus que faz germinar a semente que se planta na lavoura, né? Foi Deus que sustentou o povo de Israel por 40 anos no deserto, mandando maná e tudo mais. Em Deuteronômio capítulo 8, tem um questionamento que Deus fez com o seu povo, porque é claro que vem aquela tentação de querer confiar nas circunstâncias, e aí Deus diz para eles: vocês não perceberam que as sandálias de vocês não se gastaram nesses 40 anos? E que a roupa de vocês não envelheceu? Aonde vocês arrumam uma roupa que não envelhece por 40 anos? Aonde vocês arrumam um calçado que não gasta por 40 anos de peregrinação? Não é porque às vezes faz muito calor, ou em algum momento falta água, ou em outro momento falta comida, que eu não estou com vocês. Vocês precisam entender que não é só de pão que vive o homem, mas o homem de Deus vive, como é que diz lá o texto? Da palavra. Jesus, ele cita esse texto de Deuteronômio 8 para o diabo, porque ele sempre trabalhou nesse sentido de confundir, de mentir, de enganar, né? Então, eles acabaram no final, Deus ensinando no final do capítulo 8 de Deuteronômio, assim, que não é a mão do povo de Israel que adquire as coisas. Deus diz assim: um dia vocês vão estar na terra prometida e vocês vão ter prosperidade lá, mas vocês precisam lembrar que não foi a mão de vocês que adquiriu essas coisas, mas que fui eu que dei todas essas coisas para vocês. Então, a primeira palavra é provisão. A segunda palavra é direção, né? Na direção dele e nos cuidados dele, que também tem a ver com a provisão, ele vai dirigindo você aonde? Conforme os versículos. Águas de descanso. Que mais? Pastos verdejantes. Ainda não vamos chegar nessa parte, né?
Quê? Veredas, caminhos de justiça. Eu vou abrir os teus olhos e vou te dar discernimento pela justiça. Eu vou iluminar o teu caminho, né? E você vai saber aonde você vai pisar, né? Você vai saber que aquele caminho é errado e que aquele caminho é certo. Discernir entre o bem e o mal não é sempre fácil. Por isso precisa da luz de Deus. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então, nessa direção, ele é a luz. Ali ele diz assim: o teu cajado, a tua vara me... Porque eu sei que a minha tendência é errar. Mas eu sei que o Senhor vai usar a vara comigo. Lembra lá de Hebreus 12 que a gente estudou esse tempo atrás? Não há um filho que seja amado que Deus não... Se os pais naturais usam de disciplina para os seus filhos, os pais naturais que amam realmente os seus filhos, repreendem os seus filhos, né? Deixar o filho por conta e fazer tudo o que ele quer, isso não é amor. Isso, na verdade, é amor do inferno. Deixar o filho por conta. A Bíblia diz assim que esse filho vai envergonhar a sua mãe. Às vezes, por dó, a mãe deixa o filho fazer tudo porque não quer perder o filho. Não quer disciplinar o filho porque tem medo de perder. E vai perder nesse caso. Então, aquele que ama também disciplina, corrige, repreende, exorta, cuida com a exortação. Não deixa ele chegar lá no cestinho, pega as laranjas e vai jogando tudo no chão e faz vista grossa para o seu filho e para essas atitudes. Então, Davi, ele diz: eu sei que o Senhor vai usar a vara comigo. O Senhor vai usar o cajado. A mesma vara que usa para disciplinar, também era a vara que afugentava invasores. O mesmo cajado que poderia direcionar a ovelha, é também que segura a ovelha, que não deixa ela ir para lugares que ela quer ir. E aí Davi, ele tem noção sobre isso, né? E ele tem noção da importância da presença do pastor junto com essa ovelha. Porque aquela mais gorda vai sujar a água para aquela mais magra. E aí vai prejudicar a magra. Então ele precisa estar lá junto. Vai transmitir doenças para a outra ovelha. Aquela mais gorda vai tombar e de repente, conforme o tipo do terreno, ela não consegue mais desvirar. E se não tiver alguém que cuide, ela morre ali, porque não consegue mais sair dali. Então, é uma vara, é um cajado que traz presença e que traz também vida e proteção, né? Águas de descanso. Ele refrigera a alma. Então aí, lembre assim, eu sempre lembro, quando fala de refrigerar a alma, eu lembro de um radiador, né? O radiador é o que refrigera o motor. O motor vai esquentar quando estiver trabalhando. Se não tiver o radiador, o que vai acontecer com esse motor? Vai ferver, vai entrar em superaquecimento, e aí o problema se instalou. Por quê? Se o motor ferver, você vai gastar no mínimo aí 4, 5, 6, 9, 12, 15 mil reais para trazer o conserto para o seu motor. Então o radiador é uma peça que não é muito cara, mas tem uma função muito especial. E Deus, Ele fala nesses estudos que a gente fez em domingos passados, Ele fala sobre refrigério da alma. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos.
Coloca as tuas ansiedades, as tuas preocupações diante de mim, fala comigo, né? Derrame a sua alma comigo, chore uma noite inteira de choro, a alegria vem pela manhã, né? Peça, suplique, cante, repita as músicas da palavra de Deus, para você encher a tua mente das coisas de Deus. A nossa tendência é olhar para o problema e ficar olhando para o problema. E o problema ele vai piorando, e ele vai aumentando, e ele vai aumentando. Então ele diz assim, veja no que você pensa. Só pense em coisas que são verdadeiras, justas, boas, agradáveis, que têm boa fama. Se é realmente justa, se tem realmente virtude, pense nessas coisas. Mas se são coisas ruins, você vai amargurar a tua alma. Você vai encher a tua alma de ansiedade, de preocupações desnecessárias e que vão adoecer a tua alma, a tua mente e o teu corpo. Então, é também uma proteção. Qual é a primeira palavra? Provisão. Segunda? Agora a terceira é proteção. O verso 4, ele fala a respeito de: o Senhor me leva aonde? Oi? Em vales da sombra da morte, o Senhor está comigo, né? Aí vem a vara, o cajado do Senhor me consolam. Mas em vales que a gente tem que passar uma cirurgia, um filho com algum problema de saúde, uma rebeldia, uma incredulidade, uma teimosia no sentido de não conseguir crer em Jesus. Drogas. Você descobre que ele está mentindo, que ele está roubando. Então, há vales de sombra da morte. E todos nós passamos por vales em determinados momentos, e todos precisamos ser solidários uns com os outros nos vales. E ele diz assim: o Senhor está comigo nesses vales, eu não estou sozinho. No Salmos 91 ele diz assim: na tua angústia, o que ele diz? Salmos 91. Na tua angústia. Salmos 91 também é outro texto para saber de cor inteirinho, não é só o Salmos 23. O que vai acontecer com você na tua angústia? Deus promete estar com a gente. Eu vou estar com você na tua angústia. Você vai passar por angústia? Vai. Os filhos de Deus não passam por angústia? Passam. Passam por lutas? Passam. Passam por dores? Passam. A história da igreja, a história da Bíblia é uma história repleta de dificuldades, de lutas. Sempre. O apóstolo Paulo falou assim: é com muitas lutas que a gente precisa viver o evangelho. E ele passou por muitas lutas. Ele era perseguidor da igreja, mas quando ele se converteu, ele passou a ser perseguido. É assim. É o custo do evangelho, irmãos. Jesus, ele falou assim: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus, mas o Filho do Homem não está te prometendo um buraco para você se esconder, um ninho para você se esconder, um travesseiro para você inclinar a sua cabeça. Ele não está prometendo coisas para você. Ele pode te dar, mas ele está prometendo habitar dentro de você, que esse é o mais importante.
Quantas pessoas, como o jovem rico, como na parábola do rico e o Lázaro, eles tinham coisas que Deus deu para eles. Mas quando Jesus convidou eles para andarem com Jesus, eles não quiseram. O jovem rico não quis porque era dono de muitas propriedades e tinha que cuidar das propriedades que Deus tinha dado para ele. Na parábola do rico e o Lázaro, Deus tinha abençoado o rico, Deus tinha repreendido o devorador e ele foi morar no inferno. Porque, creio eu também, que não quis andar com Jesus. Porque a grandeza está em a gente ter alguém que é especial dentro de nós. Nós somos um vaso de barro. Barro é comum. Tem nesse planeta todo, está cheio de barro. Deus nos fez de barro, do pó mas Deus soprou o seu espírito. Deus está dizendo assim, você precisa convidar Jesus para entrar na tua vida. Ele diz assim, eu estou à porta da tua vida, do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Jesus é o Filho de Deus. Se Ele entrar dentro de nós, aí a gente tem tudo o que a gente precisa. E nada falta. Eu não preciso daquele celular para ser feliz. Eu não preciso daquele carro para ser feliz. Eu não preciso de elogios para ser feliz. Porque eu tenho aquele que preenche o vazio do meu coração. Eu não estou mais sozinho. Eu não tenho mais esse vazio. A culpa foi tirada. A vergonha não existe mais. O medo, Ele dissipou o medo. E se vier, Ele vai dissipar o medo, porque Ele vai estar com a gente na nossa angústia, nos vales da sombra da morte. Com Ele a gente salta muralhas, né? Ainda que um exército se acampe contra nós, não vamos ter medo. Alguém lembra desse texto? Ainda que um exército se acampe contra nós, não se atemorizará o meu coração. Alguém lembra desse texto? Esse também é um texto para decorar, irmãos. Decorar onde está escrito e o que está escrito. É uma página para frente, Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Como eu vou ter medo? Nunca vou ter medo. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vocês viram como é que é? E está tudo aí pertinho, fácil de decorar, né? Muito bem, já vimos 3 palavras. Quais? Qual é a primeira? Provisão. Qual é a segunda? Direção. E a terceira? Proteção. Agora nós vamos ver a quarta palavra, que está no verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa é a palavra um pouquinho mais difícil para decorar. As 3 aqui anteriores são bem fáceis. Essa é um pouquinho mais difícil, mas ela é maravilhosa, né? Pense assim, Deus prepara para você uma mesa na presença dos teus inimigos, dos inimigos de Jesus. Ele prepara uma mesa para você e não para eles. E Ele unge a tua cabeça com óleo. Ele cura as tuas feridas com esse óleo,
E também ele te capacita, porque o óleo também fala a respeito da unção do profeta, do sacerdote, do rei. Tinha um perfume maravilhoso, né? Então tem uma função específica. E o meu cálice transborda. Que palavra que a gente pode achar para esse versículo 5? É uma palavra só. Oi? Capacitação. Hã? Onde é que você achou essa? Mas você é um fera, é isso mesmo. Você ouviu o mesmo estudo que eu vi, né? Você lembra quem que falou? Não. Eu mesmo? Opa, eu achei que era outro pastor. Acho que eu me assisti. Então, distinção. É isso mesmo, isso aí. A gente gosta e a gente quer ser distinto, né? A gente gosta de ser especial. A gente quer ser único, não é assim? Isso é da carne, irmãos. Isso não é de Deus. Esse gostar de ser melhor do que o fulano, isso é egoísmo. A gente tem essa natureza, por quê? Porque a gente tem o mal dentro de nós, né? O orgulho está aí. E eu só me basto se eu for melhor que o Alex, né? Eu só me basto se eu for melhor que o Marcelo. Eu tenho que ser melhor que alguém. Lembra do estudo sobre o ego? Um dos pontos era esse. Só que aqui ele está falando com os filhos dele. Pai Celestial está falando com os seus filhos. E ele está dizendo, eu vou tratar você com distinção. Lá em Malaquias ele fala um pouquinho também sobre essa distinção. Você pode ser tentado hoje, diz lá. Ele fala lá em Malaquias assim, o corrupto ele pode ter vantagens. Ele pode sair no lucro. Mas um dia, quando vocês estiverem na minha presença, vocês vão ser como aquele bezerro solto que sai saltitando. A gente não tem muito essa experiência, né? Porque a gente não lida com bezerro. Mas sabe quando você solta aquele cachorrinho? Ou aquele cachorrão, e ele sai, e faz a volta, ele está faceiro. Deus diz assim, eu vou fazer isso com você. Não ligue de que em alguns momentos aqui nessa vida você passa por rejeição. Você é meu. Eu vou tratar você com distinção. Dentro de você tem o meu selo. E quando todos tiverem que passar pela morte, eu vou pegar aqueles que eu selei para mim. Vai haver distinção entre o justo e o perverso. Malaquias capítulo 4 fala sobre isso. E aqui ele fala sobre isso também. Ele fala assim que ele prepara uma mesa para você, um banquete para você. E que ele te protege diante dos teus adversários, eles que morram de inveja. Porque ele cuida dos seus. Efésios fala assim, a respeito que os filhos de Deus são selados com o santo irmãos. Lá em Efésios diz assim que os filhos de Deus são selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele sela aqueles que são de Deus, né? E essa mesa fala desse banquete, dessa comunhão, que é um momento especial. Vamos pensar assim no Marcelo. É o momento que ele orienta o Natan. É o momento que ele faz o Natan ficar quieto, porque o Natan não consegue ficar quieto. Mas é o momento que o Marcelo vai orar e aí todo mundo vai ficar quieto, ou a Isabel vai orar e todos vão ficar
quietos, ou é o momento que o próprio Natan vai ter que orar. Vão comer juntos, vai ter orientação, vai ter exortação, vai ter direção ali, né? Aquele cuidado. Esses dias atrás eu estava falando a respeito de que eu fui no sofá, acho que fui assistir alguma coisa na televisão na casa da minha mãe, e quando eu sentei lá, as formigas começaram a me pegar. Por que isso? Porque tem aqueles sobrinhos, né, que em vez de comer na mesa, vão comer no... E devem ter derrubado farelo de bolo e coisa arada assim, doce, e as formigas vão comer. Só que daí quando vai a pessoa lá também, as formigas vão comer também. Então, não é lugar de... Sofá não é lugar. Ali ele não fala assim, preparas-me uma mesa no sofá, diante da televisão. Porque essa sociedade que cada um come por si e fica lá comendo e vendo TV, e comendo, e um cai do prédio, um avião cai e você comendo e comendo. Isso é muito ruim para a nossa alma. Isso torna a gente muito insensível. Há coisas para cada coisa. Tempo para cada coisa. Lugar para cada coisa. E a mesa é um lugar especial. E ele diz assim que ele prepara essa mesa na presença dos adversários. Unge a minha cabeça com óleo. Normalmente, o pastor ungia a sua ovelha, passava um óleo para curar as suas feridas. Deus também faz isso com a gente, né? Ele cura a gente das nossas feridas, mas também Ele nos dá uma missão, Ele nos dá um ministério, e o óleo da unção fala sobre isso. O meu cálice transborda, a alegria do Senhor é abundante, ela é especial. Deus distingue você da multidão. Deus tratou os seus discípulos de uma forma diferente da multidão. A multidão, Jesus falava as parábolas. Para os discípulos de Jesus, o que ele fazia com as parábolas? Ele explicava, porque quando eles se recolhiam para dormir, os discípulos vinham e perguntavam: Senhor, nós não entendemos nada dessa parábola. É só ler lá na Bíblia. Tem exatamente essa palavra. Nós não entendemos e queremos que o Senhor explique isso. E aí Jesus ia. Os discípulos, eles têm distinção, eles recebem uma palavra distinta. Entende? Você chega na presença dele, e aí você se inclina para ele, e você começa a pensar nas coisas dele. Porque ele enche a tua vasilha das coisas dele. Aquele que se inclina para a carne, pensa nas coisas da carne. E aí ele é escravo das coisas da carne. Mas aquele que se inclina para o Espírito, pensa nas coisas do Espírito, e é escravo nesse sentido das coisas do Espírito. Mas o Espírito, ele não escraviza ninguém. Você é servo dele, mas ele ganha o teu coração. O império das trevas é tirano. A luz, na Bíblia, não é chamado de império, é chamado de reino. Porque Deus, ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, e aí os teus olhos vão se agradar dos meus caminhos. Não é por tirania, só por ordem, por mandado. Ele ganha o coração. Deus, ele fala com você, e se não é assim que está acontecendo, então lute para ser assim. Porque Deus é esse pai que fala com o seu filho, que vê o teu erro e te exorta, mas ele também tira o teu medo,
Ele tira a dor, Ele tira a canseira, o enfado que diz o texto, que é o tédio, é a preguiça, aquilo ali está enfadonho, está sem graça. Ele põe graça. Ele põe alegria naquilo que você está fazendo, porque é dele. Ele trata os seus com distinção, assim como ele tratou Jacó, assim como ele tratou José, né? Assim como ele tratou o povo de Israel no Egito. Vamos dizer, muitas das pragas vieram igualmente para os egípcios, mas também vieram para os israelitas. Mas o que eles tinham que fazer na porta de cada casa? Passar o sangue do Cordeiro, que fala do sangue de Jesus. Então ele trata com diferença. E ele diz que no dia da separação final, ele vai separar o joio, ele vai separar o cabrito das ovelhas. Então vai sempre haver distinção, certo? O verso 6, ele vai trazer mais duas palavras. Vamos ver lá, vamos ler juntos o verso 6. Bondade. Então aqui a palavra é... O que é a palavra, Juliano? Que vergonha! Então, é companhia. Companhia. Você não está sozinho. E ali usa duas palavras, bondade e misericórdia. Então, no estudo que fala sobre esse assunto, diz assim que havia uma tradição antiga de que um viajante que vinha de longa distância, o anfitrião recebia, cuidava dele e colocava 2 servos para atender dele. Então eles dizem, eu não sei se mas eles dizem que nesse caso Deus está dizendo assim que ele põe 2 servos dele para andar com você, a bondade e a misericórdia, né? Em comparação com essa tradição antiga, né? Deus coloca a bondade dele e a misericórdia dele para seguir a tua vida. E aqui você é apenas um peregrino, né? Assim, grupos, igrejas missionárias. Vocês lembram a primeira história de missionários depois da Reforma Protestante? Alguém lembra dessa parte da história? Que foram missionários pelo mundo inteiro. Era um grupo, tinha um nome desse grupo. Alguém lembra? Do nome desse grupo? Eles foram muito perseguidos por um bom tempo. O líder deles é de 1414, era um padre chamado Padre João Hus. Ele foi queimado vivo pela fé. E esse grupo lá na Morávia, na Alemanha, eles passaram por um avivamento, isso em 1700, quer dizer, veja, a morte de João Hus foi em 1414, mas lá em 1700 eles se espalharam pelo mundo inteiro para serem missionários. A história deles é maravilhosa, e um dos símbolos que ele usava a bandeira deles. A gente colocou essa bandeira no símbolo do IPEM. Alguém lembra desse símbolo? Oi? A ovelha e quem? E o que mais? E uma cruz. E o que está escrito ali? Tem uma frase escrita assim. Alguém lembra? Eis o Cordeiro nosso, sigamo-lo. Jesus é o nosso Cordeiro. E nós seguimos a Jesus. Ele é o nosso líder, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso capitão, né? E Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos
dos séculos. Jesus disse assim: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo vai estar sempre com vocês, né? Quando o povo de Israel andou pelo deserto, o que ele colocou lá no deserto para andar com eles? Uma nuvem e o que mais? Uma coluna de fogo. A coluna de fogo funcionava para o povo israelita à noite. Então aquecia os israelitas, que no deserto é muito frio à noite. E durante o dia era fogo para o exército do Egito. Então ela é como uma espada assim de dois gumes, tem duas funções. E a nuvem estava por cima deles, sempre protegendo, trazendo sombra, tirando o calorão do sol. Qual é a palavra que eu falei do verso 6? Companhia. Qual é a outra palavra que podemos achar? E a última palavra no verso 6? Eternidade, mas tem a ver com a eternidade. É uma palavra que tem a ver com a eternidade. Eterno, morada eterna, vida eterna. Segurança. Na verdade, a palavra segurança nós já usamos lá, que é proteção. Oi? Morada. Isso é o teu futuro, não é? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, não tem morada, mas tem, eu estou preparando. É uma promessa. É o teu destino. É o meu plano. Eu tenho um nome novo para você. Você vai receber um corpo novo. Lá você não vai ser mais homem ou mulher. Jesus fala assim: vocês vão ser como anjos. Sabia? Então, aproveite a Débora aqui, Alex. Depois que morreu, lá é anjo. Entendeu? Ela já é um anjo aqui. Isso aí, Alex. Você não perde a oportunidade. Você é mesmo um cavalheiro. Você é demais. O que você falou, Marquinhos? Não ando mais com o Alex. Alex, você é fora de série, né? Realmente é o destino que Ele tem para nós, de uma morada melhor, superior, né? Um lugar para os filhos de Deus morarem. Aqui nós somos peregrinos, somos forasteiros. Aqui não é a nossa morada definitiva. No Salmos 26, verso 8, leia ali para mim. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Você viu? Eu amo a habitação da tua casa. Eu amo o povo do Senhor. Eu amo o Senhor. O capítulo 27, verso 4 e 5. Eu li até o verso 3. Agora alguém lê o verso 4 e 5. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa peço ao Senhor e vou buscar sempre, que eu possa morar na casa do Senhor, né? Sempre. Esse é o meu lugar. Como é que eu vou querer morar na casa do Senhor se hoje eu não amo o Senhor, se hoje eu não amo a casa do Senhor, se hoje eu não amo os filhos do Senhor? Não tem como depois querer morar com Ele. Também eu queria que você anotasse, João 14, verso 23, Jesus diz assim: se alguém me amar, guardará as minhas, e eu o amarei. E eu e o meu Pai viremos a Ele e faremos em você morada. Essa é a coisa que para mim é a mais especial. O cristianismo, gente,
é Deus fazer morada dentro de nós. Hoje existe uma ilusão de que a religião coloca um monte de regrinhas para vocês seguirem. Os 10 mandamentos, isso e aquilo, e coloca regras e regras e regras. Para ser confessional ou não confessional, para ser de Deus ou não ser de Deus. Gente, a melhor coisa que tem no Evangelho, ele diz assim: se você me ama, você vai guardar as minhas palavras. Eu venho até você, eu e o meu Pai viemos em você e faremos em você morada. Gente, o cristianismo verdadeiro fala de fazer morada dentro de nós. Não são ordens de fora para dentro que você tem que obedecer. Vou repetir assim, não são ordens que vêm de fora para dentro, que simplesmente você tem que obedecer e se vire em obedecer. Não, ele está falando assim, eu quero fazer morada dentro de você. Essa é a questão. Deus enviou o seu Filho a esse mundo, para nós vivermos por meio dele. Ele morar dentro de nós. Ele é a palavra. Entende? Ele é tudo que presta. Ele é o tesouro dentro desse vaso de barro. O nosso valor é barro, mas o valor desse vaso especial é porque tem alguém especial dentro dele. Nos outros está o diabo. Porque lá em João ele diz assim, maior é aquele que está em você do que aquele que está no... Porque em você está Jesus, no mundo está as trevas, no mundo está o diabo. Há uma diferença enorme entre Jesus e o diabo. E a gente precisa ter essa noção. O cristianismo verdadeiro é quando você compreende essa diferença. Quem que vive dentro de você? Quem mora dentro de você? Ah, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. A minha parte eu já fiz hoje. Eu já fui até na igreja hoje, eu vou para o céu. Quanta mentira que o diabo está pregando. Vamos só repetir as palavrinhas? Qual é a primeira? Qual? Provisão. Qual é a segunda? Qual é a terceira? Qual é a quarta? Qual é a quinta? Qual é a sexta? Destino. Qual é o teu destino?